E ainda falando sobre o Holiday, eu vou conversar agora por uma videochamada com o juiz Luiz Rocha, da 7ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado. Doutor Luiz Rocha, muito boa tarde. Satisfação tê-lo aqui no Ronda Geral, viu? Boa tarde, Moab. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Doutor Luiz Rocha, uma determinação, inclusive, do senhor, o Holiday, ele foi cercado por tapumes para proteção, inclusive o senhor determinou à prefeitura, né, que esse cerco fosse fechado, na proteção do prédio. Mas, de fato, de quem é a responsabilidade pela vigilância desse prédio, desse conjunto, doutor Rocha? Moab, a questão do Holiday é uma questão complexa, muito complexa, infelizmente. Parte da falta de estrutura do próprio condomínio e da própria responsabilização do número de pessoas em relação à guarda e vigilância do patrimônio, que é preciso que a gente esclareça, é um patrimônio privado, é um prédio, um condomínio particular. Então, quando nós determinamos a interdição do edifício, nós determinamos à prefeitura que fosse colocado os tapumes e fechado todo o perímetro no entorno do prédio. Infelizmente, esses tapumes foram sendo retirados, furtados, porque o prédio em si não tem vigilância efetiva, não tem uma vigilância permanente, ao ponto que se chegou que vários tapumes foram retirados. Nós solicitamos ainda da prefeitura que fosse feita a reposição, mas é colocar e ser retirado, porque o compromisso, a responsabilidade que o condomínio do edifício Holiday deveria ter com o próprio patrimônio, em termos de vigilância e segurança, infelizmente isso não é uma coisa que ocorre. Em relação ao processo de desocupação do Holiday, doutor Rocha, acompanhamos as audiências que foram realizadas, audiências com uma comissão formada por moradores e com o síndico. Como é que anda esse processo hoje na reestrutura do risco que o prédio oferecia à população? Eu digo era risco de incêndio, né? Porque entrou bombeiro, entrou órgão de controle urbano. Moab, infelizmente, não se avançou efetivamente na gestão do condomínio, em termos de recompor a instalação elétrica, em termos de atender às demandas dos órgãos públicos, notadamente o Corpo de Bombeiros Militares, atender todas as irregularidades que existiam e que ofereciam riscos para os moradores e para as pessoas também do entorno do edifício. Quer dizer, a interdição foi decretada, é preciso que se diga que o processo é de interdição. Daí para frente, o condomínio, através dos seus advogados, trouxe várias questões incidentes, várias delas solicitando que a Justiça desse o apoio da Polícia Militar ou da Guarda Municipal no sentido de que efetivasse a vigilância do prédio. Isso não é possível. O Holiday não é um prédio público, ele está interditado por força de uma demanda da prefeitura, do município, do poder público. Mas não significa que a Justiça tenha que tirar a polícia, a guarda municipal de suas atividades públicas para destiná-la à guarda do prédio do Holiday. Então, o processo corre normalmente, infelizmente, com dezenas e dezenas de incidentes, não é, que foram provocados pelo próprio condomínio. Todos esses pedidos foram indeferidos, infelizmente. Mas o processo em si está normal, está regular. Nós recebemos ontem a informação de que houve uma eleição, há uma contestação de que essa Assembleia não teria validade. Nós vamos examinar porque a questão não é tão de urgência. Assim como o síndico quer entregar as chaves do edifício, o síndico pretende se desvincular, mas uma coisa é o mandato dele no condomínio, a outra é a responsabilidade dele perante a Justiça. A responsabilidade dele perante a Justiça, até porque nessa comissão formada, ele foi um representante, inclusive, que tomou a frente, né, no diálogo com a Justiça e com os órgãos de controle do município também, não é, doutor Rocha? Perfeito, Moab. Veja, o síndico, quando assumiu o papel de guardião do edifício, ele fez sobre um termo específico no processo. A situação dele não é exclusivamente pelo fato dele ser síndico. Claro que uma coisa está associada à outra, mas é preciso que ele traga todo o quadro, todo o cenário que está encontrando, o final da gestão dele, preste as contas devidas para que
os próprios moradores, num processo de eleição, tragam um novo síndico, um novo responsável. Mas, infelizmente, do ponto de vista prático e estrutural, nós não conseguimos avançar com o condomínio do edifício Holiday, e a informação que nós estamos tendo é um estado de retirada completa dos tapumes de abandono. Eu quero, inclusive, registrar que já em maio deste ano, nós marcamos uma audiência pública para ouvir a todos simultaneamente. Chegamos a designar essa audiência pública para ser realizada no auditório do Fórum do Recife, mas, infelizmente, por conta das medidas de distanciamento em função da pandemia, não foi possível ser realizada. Enquanto uma solução não chega, doutor Luiz Rocha, para o edifício Holiday, eu digo ao senhor que é muito triste ver o cenário em que se encontra esse conjunto. E eu coloco também aqui essa fala em relação à deficiência habitacional que temos aqui no nosso Brasil. Eu digo a deficiência habitacional principalmente por conta da situação do povo brasileiro, a situação econômica, a dificuldade hoje de você até conseguir pagar um aluguel para ter uma moradia digna, que também a gente ouviu muito depoimentos nesse sentido, quando o prédio precisou ser desocupado para a proteção das próprias pessoas que ali moravam, viu? Agradeço, doutor Rocha, sua participação aqui no Ronda Geral. Eu é que agradeço a oportunidade de levar uma informação à população, levar uma informação aos seus telespectadores. Obrigado, Moab, e a gente está à disposição do Judiciário. Muito bem. E eu quero registrar aqui que o espaço de fala também está aberto para o Rufino Neto, que é o síndico do edifício, era o síndico, recentemente ele disse que não é responsável mais pelo condomínio, enfim. Nós tentamos gravar entrevista com ele hoje, não foi possível hoje cedo, por isso que ele mandou para a nossa produção uma mensagem de texto.